Bom, esse é o fechamento do livro Ideologia e Cultura Moderna, Teoria Social Crítica na Era dos Meios de Comunicação de Massa, do autor John Thompson, e o fechamento é mais especificamente do capítulo 3, o conceito de cultura. Então, o capítulo ele fala muito sobre como a cultura interfere nos significados e nas interpretações dos símbolos. E primeiramente ele tenta classificar, a cultura. E a noção de cultura que a gente tem hoje é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e todas as demais capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Então, no começo o texto ele tenta catalogar, e definir a cultura para definir uma forma de análise dessa cultura em relação aos símbolos. E aí é muito interessante que no começo ele fala que cultura, no seu sentido antigo, tinha muito mais sentido de cultivo, de criação, como criar a cultura das plantas, cultivar as plantas e os grãos, e até a pecuária. E aí foi se desenvolvendo, para essa cultura do cultivo da mente. E até hoje é usado muito esse termo culto, Quem é culto tem uma inteligência elevada, tem um conhecimento elevado. Então o texto ele levanta esse debate de que a cultura ela faz parte do ser humano, como um desenvolvimento, e por isso ela também faz parte da interpretação do conhecimento, dos símbolos, na verdade. Interpretação dos símbolos. E ele começa dividindo duas concepções da cultura. A concepção descritiva, que é uma concepção muito mais das estruturas, dos elementos dessa cultura, e a concepção simbólica, que é a que ele pega como base, que estuda muito mais a relação entre os elementos, já que a cultura não são elementos soltos, mas sim a sua comunicação, como os indivíduos eles se comunicam, como essas expressões, essas leis, esses costumes, esses conhecimentos se interferem, E aí, pegando como base, ele começa a dividir uma concepção das características das formas simbólicas, a qual ele descreve como os aspectos intencionais, convencionais, estruturais, referenciais e contextuais. Então, os intencionais é muito da intenção, da vontade de um sujeito expressar algo para outro sujeito, para outros sujeitos, Então, o aspecto intencional é muito mais da vontade, da intenção, quem produz aquele vídeo, aquela foto, aquele símbolo. E esse é o aspecto intencional. O aspecto convencional são das regras que foram criadas, foram convencionadas, os costumes, para a transmissão daqueles símbolos, E é uma coisa muito legal que ele fala sobre que essa convenção ela não é algo rígido. As pessoas elas muitas vezes quebram essa convenção para tornar a transmissão mais prática. Aí ele fala até que as regras, os códigos que foram usados na criação, na produção de um símbolo, nem sempre vão ser as mesmas regras e códigos e convenções usadas na decodificação, ou seja, na interpretação daquele símbolo. E até pode não haver nem codificação nem decodificação. Então, um outro aspecto é o aspecto referencial, em que todo símbolo ele referencia alguma coisa, E é bem legal que o texto fala que esse referencial não necessariamente é seguido, Então, um referencial de quem produz é diferente do referencial de quem recebe, de quem analisa aquele símbolo. E aí ele fala que mesmo referências
mais específicas, como nomes próprios, podem adquirir outras conotações de acordo com a cultura, né, que é exposta. Então, outro aspecto também é estrutural, né? O melhor exemplo que eu consegui pensar quando eu estava lendo foi do Gestalt, né, em que o todo é maior do que a soma das partes. Como quem produz estrutura os seus símbolos e suas expressões, é bem diferente e passa uma outra ideia dependendo da cultura, né? E aí o aspecto que ele mais se baseou foi o aspecto contextual, em que, dependendo do contexto, né, seja uma empresa, casa, amizade, coisa e tal, né, dependendo do contexto, muda essa interpretação, né? E aí outra coisa bem legal que eu achei no texto foi dos processos de valorização, em que, dependendo da vontade, da intenção de quem produz ou a intenção das pessoas, né, pode-se agregar valor simbólico a determinadas expressões ou objetos, né? A valorização simbólica é o primeiro tipo de processo de valorização, onde é atribuído formas simbólicas a é atribuído um valor simbólico a determinadas formas simbólicas, né? E essa agregação de valor simbólico, ou no segundo tipo, né, a valorização econômica de um valor econômico, né, depende muito do contexto, né, da cultura. E é uma criação da cultura, né? Quando um exemplo que eu consegui perceber, né, quando eu estava lendo o texto, foi, por exemplo, quando o ouro ele foi sendo agregado um valor simbólico, mesmo que aumentou o seu valor econômico, né? Mesmo sem ser um elemento químico tão raro na natureza. E foi agregando esse valor de luxo, de riqueza, de status, né, ao ouro. E hoje em dia ele é bem caro, mesmo não sendo uma coisa tão rara na natureza. Então, essa valorização simbólica foi feita para elevar o seu valor econômico, né? Aí outra coisa que pode acontecer também é essa desvalorização, né? Tirar valor simbólico, como por exemplo os atributos da burguesia, como ambição e abundância, pode ser transformado em pecados, né, no cristianismo, como a gula, a ganância, a avareza. E aí é retirado esse valor simbólico pela vontade, né, pela intenção de diminuir essa distância, essa superioridade, né, dos maior poderes aquisitivos. Normalmente, a interação entre valor simbólico e valor econômico são relacionadas, são diretamente relacionadas. Quanto maior o valor simbólico, maior o valor econômico, né? Enquanto, por exemplo, um pedaço de plástico com uma luz interna, né, pode ser algo banal, mas quando se adiciona o valor simbólico de ser um sabre de luz, se toma um valor econômico maior, né, por causa desse valor simbólico que ele carrega. Mas pode acontecer do contrário, né? De retirar esse valor econômico e tornar a coisa mais simbólica, como por exemplo o trabalho manual. Muitas vezes, quanto mais comercial for, menos valor simbólico vai ter. Bom, basicamente é isso do que eu entendi do texto, né? São os pontos, tem alguns pontos a mais que não vai dar pra falar por causa do tempo, mas foram bons pontos que foram levantados pelo texto. E basicamente é isso que o texto quer levantar, né? Esse debate de como a cultura ela faz parte da criação de significado, né? E além disso, o texto ele abordou alguns aspectos que podem ser estudados e levados em consideração e analisados, né? E o texto ele também pega algumas coisas, alguns aspectos que podem ser analisados para estudar essa interação, essa interferência da cultura nos símbolos. Basicamente isso. Obrigado.